E aí, galera, tá entrando? Boa noite a todos. Opa, tá todo mundo entrando. Muito boa noite. Boa noite, Silvane, Deb, boa noite. Kênia, boa noite a todos. Então, gente, hoje nós vamos falar aqui na segunda parte. Marcos, boa noite, esperando vocês, pessoal, entrar. Salvador, opa, adoro essa cidade, Salvador. Aline entrou. Boa noite a todos. Bebe uma água. Pessoal tá entrando. João Pessoa, ô meu rei. João Pessoa, pô, muito boa cidade. Unimagens, boa noite. Então, gente, como eu disse, hoje é a nossa segunda parte da nossa revisão. Não aguento mais fazer o OAB. Tem a possibilidade de a segunda fase em Salvador? Ô, minha querida, minha segunda fase, na verdade, ela é online. Obviamente, alcança todo o Brasil. Você pode entrar lá no meu site, www.renelongo.com.br. E, ô, João, meu querido, um abraço para você. Estou com o seu livro. Opa, muito obrigado pelo carinho. Isso aí foi um aluno, um grande aluno meu que eu trago com carinho aqui, o João. E agora, advogado. Gente, então, como eu estava falando para vocês, hoje, então, já estou nessa batida OAB, 3 anos tentando sem êxito até agora. Bem, tá como número, não tem nem como eu identificar de qual curso você é. Na verdade, eu tenho o meu curso, que corresponde ao meu site, renelongo.com.br. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, você está em algum curso? Não, eu tenho o meu. Eu prefiro ter um curso independente, porque eu consigo fazer da forma que eu acho que seja melhor para vocês. Então, com isso, eu tenho a liberdade de ter a carga horária que eu acho compatível, eu faço a estrutura que eu acho compatível, os treinamentos. Então, é uma atividade, um curso, como eu digo, artesanal. Ele é todo feito por mim. Tem a minha equipe que fica me ajudando, mas basicamente as aulas, 100% das aulas são feitas comigo, tá? Então, em razão disso, eu optei. Já dei aula em outros cursos, já dei aula em Salvador, que hoje é Sejaz, antigamente era Sejus. Já dei aula em outros cursos do Brasil inteiro. E agora, como eu tenho a opção, tenho meu estúdio, tenho o meu site, então eu vendo minha aula diretamente no meu site. Eu acho muito mais prático e até mesmo porque eu consigo ter uma independência acadêmica. Segunda fase tributária, me aguarde. Com certeza, minha querida. Vamos que vamos, segunda fase. Estamos lá, direito tributário. E quem for fazer comigo vai ver, vai ter uma segunda fase muito forte, muito top. Até porque agora, além da nossa estrutura, tem um livro que auxilia. Então você vai ter um livro para a sua segunda fase, e eu fiz, não é um livro, uma apostila que eu transformei em livro, não é um livro feito para qualquer concurso e digo que é para a segunda fase, não, foi um livro feito especialmente para a segunda fase, na parte processual. Então você vai ver lá modelos de peças, todos de acordo com a exigência do exame de ordem e feito já no Código de Processo Civil de 2015. Então, vamos lá, galera. Vamos começar a nossa revisão. Então, veja o seguinte. Veja, hoje, meu querido, grande abraço para você. Vamos lá, vamos que vamos. Olha só, nossa revisão hoje, nossa segunda parte, refere-se à parte constitucional. Ontem eu analisei com vocês a parte do direito tributário referente às obrigações do Código Tributário. Quem não viu, veja a reprise, ficou bem legal o vídeo, ficou bem legal a revisão, bem objetiva, direto ao assunto. E agora eu vou tratar sobre pontos específicos referente ao Sistema Tributário Nacional. Primeira coisa que nós temos que visualizar é o seguinte: o Sistema Tributário, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, eu divido em 3 partes. O que eu tenho? Poder de tributar, competência tributária e limitações do poder de tributar.
Pois bem, sendo que dentro da estrutura do poder tributar, eu tenho que, como é que o Estado vai poder obter dinheiro? Como é que ele obtém receita? Por meio de tributos. Então, o tributo ele é considerado um instrumento de arrecadação, pelo qual o Estado ele vai retirar recursos das pessoas. Não é à toa que, como o Estado necessita, e o tributo ele é, na verdade, uma exteriorização do poder de tributar, eu posso tranquilamente afirmar que todo tributo ele é obrigatório. Não existe tributo facultativo. Daí porque o artigo 3º do Código Tributário Nacional estabelece para a gente que tributo corresponde a uma prestação pecuniária compulsória. De tal modo que, então, todo tributo ele é obrigatório. Sendo que, quando eu menciono um tributo, tributo é um gênero, onde nós temos espécies de tributos. Quando eu menciono em espécies de tributos, quantas espécies nós temos? 5. De acordo com o entendimento do STF, e que está inserido lá na Constituição, nós temos 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, nós temos essas 5 espécies de tributos. De tal modo que, dentre elas, o que vem a ser de importante que a gente tem que observar? Observe, não vou tratar aqui de espécie por espécie detalhado, vou em cima dos pontos em que podem ser abordados para vocês na prova do exame de ordem. Sendo que, dentro dessas 5 espécies tributárias, eu tenho que observar que, com relação ao imposto, diferenciando com a taxa. O imposto, toda vez, ô Bia, um beijo para você, grande advogada tributarista que faz parte aqui da nossa equipe e que está preparando um calendário de treinamento extremamente top aí para vocês. Então, gente, olha só, como eu estava mencionando aqui para vocês, a questão do imposto diferenciando para a taxa, o que pode ser abordado que sempre ele volta na prova do exame de ordem? É o seguinte: o imposto, toda vez quando você paga um imposto, leve em consideração alguma manifestação de riqueza. Todo imposto que você paga é porque, de alguma forma, você exterioriza riqueza. Tanto é que, por exemplo, por que você paga o IPTU? Porque você tem um imóvel. Imóvel significa exteriorização de riqueza. Por que você paga o IPVA? Simplesmente porque você vem a ser proprietário de um veículo automotor, que também compreende uma exteriorização de riqueza. Você paga o imposto de renda, obtém renda, exteriorização de riqueza e por aí vai. De tal modo que todo imposto eu pago por exteriorizar riqueza, diferentemente do que relacionado com as taxas. Porque toda vez que eu pago uma taxa, taxa é um tributo vinculado. Vinculado ao quê? Ao exercício do poder de polícia ou à prestação de um serviço público específico e divisível, efetivo ou potencial. De tal modo que a taxa, o valor da taxa leva em consideração o custo da atividade administrativa. E esse custo da atividade administrativa ele é determinado por quem? Pelo sujeito ativo da obrigação tributária. Então, por exemplo, você hoje, para poder emitir um passaporte, você vai ter que se dirigir à Polícia Federal e pagar um valor. Vamos imaginar que seja um valor de R$200. Então vem a União e diz: olha, o custo que eu tenho para... Opa, meu querido, boa noite. O custo que eu tenho para confeccionar o passaporte vem a ser R$200. Significa que, para a União, nesse caso, pouco importa quem for solicitar. Se a pessoa é pobre, se ela é rica, tanto faz, porque o passaporte ele é calculado por ser um serviço de confecção de documento público. Esse serviço leva em consideração o custo da atividade administrativa. Então, qual é a consequência? O que for solicitar a emissão do passaporte é um milionário, como eu falei, ou um miserável, vê a União e diz: olha, meu custo é R$200, acabou. Então, qual é a consequência? Leva em consideração que... Boa noite, meu querido. Minas, adoro Minas. Semana passada eu estava lá. Então, quando eu falo com relação às taxas, eu não levo em consideração manifestação de riqueza, como ocorre com relação aos impostos. Imposto, ele tem uma variação de acordo com a manifestação de riqueza. E isso nós temos fundamento na Constituição do que eu estou mencionando, ao passo que taxa não. Por quê? Imposto, onde é que nós vamos visualizar? Se você tiver a Constituição, abram ela aí no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. No artigo 145, parágrafo 1º da Constituição,
lá é dito mais ou menos da seguinte forma: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então quer dizer que, primeiro, o parágrafo 1º do artigo 145, ele fala em imposto. Observe que ele não fala com relação às espécies tributárias, ele não fala em tributo, sobre imposto de gasto canalizado do estado de competência. Meu amigo, Gilmar, meu querido, no final, faz essa pergunta que aí eu vou ter o prazer de responder. Que agora vai embolar todo o meio de campo e aí eu vou atrapalhar todos os colegas. Beleza? Mas no final, estou disponível. Se quiser, pode mandar para mim pelo WhatsApp, pelo Telegram, que eu te respondo. Então, veja o seguinte. Como eu falei para vocês, o imposto, então eu vou ter variação aqui, levando em consideração a riqueza exteriorizada. Quanto mais riqueza a pessoa exteriorizar, maior o imposto pelo qual ela vai ter que pagar. Quanto menor for a riqueza, obviamente, menor é o imposto pelo qual ela vai ter que pagar. Então, o parágrafo 1º do artigo 145, ele fala exatamente isso, que eu vou graduar de acordo com a capacidade econômica. Capacidade econômica corresponde manifestação de riqueza. Pois bem, sendo que, veja o seguinte, dentro das espécies tributárias, como eu estava mencionando, tem a figura da taxa. Quando eu falo com relação à taxa leva em consideração o custo da atividade administrativa. Pouco importa a riqueza, como eu mencionei para vocês. Sendo assim, vem o parágrafo 2º do artigo 145, ele diz que as taxas não poderão ter a mesma base de cálculo do que a dos impostos. Cuidado com isso que eu acabei de falar para vocês, porque o parágrafo 2º, ele vira e mexe e cai na prova da primeira fase do exame de ordem. Então, vejam, as taxas não poderão ter a mesma base de cálculo dos impostos. Por quê? Taxa não leva em consideração manifestação de riqueza. Imposto, sim. Taxa é o custo da atividade administrativa. Beleza? Então nós definimos essa parte com relação a imposto e taxa, que fizemos essa diferença. Pois bem, sendo que, além disso, nós temos com relação às espécies tributárias, temos que tomar cuidado com relação às contribuições especiais. Por quê? Quando eu falo em contribuição especial, eu vou lá no artigo 149 da Constituição. No artigo 149 da Constituição, lá é dito que cabe à União, com exclusividade, instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e dadas no interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, isso é dito ali, com relação às contribuições especiais. Pegadinha de prova, perguntando se compete à União instituir contribuição de iluminação pública. Galera, cuidado. Contribuição de iluminação pública, embora seja uma contribuição especial, ela não está prevista no caput do artigo 149, mas no artigo 149A de lá da Constituição. De tal modo que lá é dito que compete aos municípios e ao Distrito Federal instituir contribuição de iluminação pública. Então eu vou ter aqui que a competência para as contribuições especiais, regra, União. Se eu estiver mencionando em contribuição de iluminação pública, aí pertence aos estados e aos municípios. Então fique atento a aos municípios e ao Distrito Federal, quando eu menciono contribuição de iluminação pública. Então fique atento com esse detalhe. Contribuição de iluminação pública, município e DF, competente. Contribuições especiais, o resto, União. Pois bem, diante disso, nós temos aqui a análise referente também à competência tributária. Porque quando eu falo em competência, eu tenho que a competência ela pode ter da União, Estados, município e Distrito Federal. Detalhe importante, só possui competência tributária os entes da federação. Então, cuidado na prova, se perguntarem, por exemplo, dentro das assertivas abaixo, marque a correta. Se aparecer ali, possui competência toda pessoa jurídica de direito público. Alternativa errada. Por quê? Cuidado, não é toda pessoa jurídica de direito público que possui competência tributária. São apenas os entes da federação. Na medida em que, se eu falo que seriam todas as pessoas jurídicas de direito público, estou incluindo aqui autarquias e fundações públicas. E é fato que autarquia e fundação não possuem competência tributária. Somente a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Dito isso,
eu tenho que perceber que todos os entes possuem competência privativa, seja União, Estados, municípios. O Distrito Federal ele vai possuir, na verdade, o que se chama de competência cumulativa. Haja vista que o Distrito Federal vai poder cumular as competências estaduais e municipais. Pois bem, sendo que todos possuem, União, Estados e municípios, competência privativa, sendo que a União é a única que detém competência residual. O que seria essa competência residual? É a competência para instituir um imposto novo ou uma contribuição da Seguridade nova. De tal modo que é a possibilidade da União inovar no ordenamento jurídico. Sendo que, então, por exemplo, nós temos a competência privativa. A União ela é quando o legislador constituinte indica em que cada ente vai poder instituir. Então, no caso, a União ela vai poder instituir imposto sobre a renda, importação, exportação, já está definido pelo próprio legislador constituinte. Só que a União terá a possibilidade de poder instituir tributos em caráter residual, ou seja, novos tributos, que são dois, um imposto e uma contribuição da Seguridade. Observe o seguinte detalhe, o exercício da competência residual somente ocorrerá por meio de lei complementar. Detalhe importante, então para a União instituir um imposto novo, para a União instituir uma contribuição da Seguridade nova, somente por meio de lei complementar. Detalhe, se é por meio de lei complementar, o que isso aqui significa? Que não cabe a edição de medida provisória para instituir tanto o imposto residual quanto uma contribuição residual da Seguridade. Haja vista que a Constituição ela veda medida provisória em matéria com reserva de lei complementar. Sendo assim, então, o que quer dizer? Somente lei complementar não pode, medida provisória, instituir imposto residual. E aqui é importante observar o seguinte, cuidado, porque na tua prova, dependendo da forma pelo qual você for abordado, pode a alternativa ser de forma diferente. Porque, por exemplo, se eu chego na prova e pergunto aqui para vocês, dentro da estrutura do nosso ordenamento jurídico, quem possui competência residual? União, Estados, municípios e Distrito Federal. Você marcaria o quê? Resposta correta? Estado. Olha só, que eu acabei de falar. A resposta correta é Estado. Por quê? Competência residual, como regra, lá na Constituição, pertence aos Estados. Isso aqui você vai poder visualizar no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Porque lá é dito, é de competência dos Estados aquela que não for vedada pela própria Constituição. O que é vedado? A competência privativa da União e dos municípios. Isso em caráter geral. Agora, em matéria tributária, é diferente. Olha como mudaria o gabarito se eu perguntasse para vocês. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quem é que possui a competência residual para instituir tributos? Aí, nesse caso, é a União. Cuidado com esse detalhe. Muitas vezes as pessoas, por causa de um detalhezinho, acabam errando uma questão. Então, se eu falar competência residual em matéria tributária, aí pertence à União. Se for com relação a qualquer outra matéria, aí a competência residual vai para os estados, tá? Pois bem, então eu tenho, com relação a essa competência, sendo que da privativa, algo que eu quero indicar para vocês é o seguinte, competência privativa dos estados. Os estados vão poder instituir 3 impostos, que vem a ser o IPVA, o Imposto sobre Transmissão de Doação e Causa-Mortes e o ICMS. Aqui eu quero comentar com vocês o detalhe com relação à figura do ICMS. Por quê? Na prova do exame de ordem, ele sempre gosta de perguntar os serviços pelos quais serão tributados pelo ICMS. Pessoal, pelo ICMS, somente poderá ser tributado 2 serviços, que vem a ser serviço de comunicação e serviço de transporte, intermunicipal e interestadual. Então, apenas esses 2 serviços, se na prova aparecer serviço de comunicação ou serviço de transporte intermunicipal e interestadual, nessa hipótese, somente ICMS. E o que não aplicar aqui? Aí eu posso determinar para o ISS. Então, comunicação e transporte entre municípios ou entre estados permanece com o próprio estado a título de ICMS. Qualquer outro serviço poderá ser tributado pelo ISS,
Imposto sobre Serviço. Então se liga nesse detalhe com relação aos serviços inerentes ao ICMS. Quem quiser depois dar uma olhada, está lá na Constituição, no artigo 155, inciso 2, de lá da Constituição. Pois bem, esse era o ponto com relação à competência que sempre vem a ser abordado em prova. O outro é relacionado aos municípios. Porque quando eu falo dos municípios, qual é a competência privativa dos municípios no tocante aos impostos? Vem a ser o ISS, o ITBI e o IPTU. Então eu tenho que observar aqui o seguinte, quando eu falo no ITBI, diferenciando para o ITD, que é de competência dos estados, significa o seguinte, se eu faço uma doação de um bem imóvel, incide ITD e vai para o estado. Então ele que é competente para tributar. Se eu falo no contrato de compra e venda de um bem imóvel, incide o ITBI, competência para os municípios. Então cuidado com esse detalhe. Se eu falo em doação, vai para o estado. Doação de um bem imóvel, por exemplo. Se eu falo em contrato de compra e venda de um bem imóvel, incide o ITBI e, portanto, vai para o município. Pois bem, então, nós temos essa estrutura com relação à competência privativa dos impostos, que é o que pode ser mais questionado para vocês. E outro detalhe, como apareceu muito na televisão recentemente, uma discussão inclusive com relação ao estado do Rio de Janeiro, é interessante fazer essa dica aqui com vocês. O que acontece? Quando eu menciono as contribuições da Seguridade, eu vou ter as contribuições previdenciárias, porque Seguridade corresponde a um conjunto de direitos inerentes à saúde, previdência e assistência. Então, toda vez que eu falar saúde, previdência e assistência, eu vou ter aqui a figura da Seguridade Social. Sendo que essa competência, via de regra, essa competência, via de regra, é da União. Mas há a possibilidade de estados e municípios organizarem a previdência dos seus servidores. Se eles fizerem isso, essa competência passa a ser do respectivo estado ou do respectivo município. Então, observe. Ô Flávio, meu querido, um abraço para você. Então, eu tenho, com relação à competência previdenciária dos servidores. Mas isso somente irá ocorrer se... Não está no artigo 195, não. Contribuição previdenciária dos servidores, eu vou encontrar no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. De tal modo que, nessa hipótese, no artigo 149, parágrafo 1º, lá é dito que se o Estado ou município resolver criar um plano próprio de previdência dos seus servidores, nesse caso, eles terão competência privativa para instituir as contribuições de seus servidores. Beleza? Então, com isso, visualizamos aqui essa parte referente à competência tributária e vamos entrar nas limitações do poder de tributar. Pessoal, quando eu falo em limitação corresponde, estão previstas lá na Constituição com o objetivo de proteção do contribuinte. Então, toda vez que eu falar em limitação, é no intuito de proteger o contribuinte de uma tributação arbitrária que poderia ser realizada com o Estado. Sendo assim, eu tenho o seguinte, que essas limitações são consideradas pelo STF verdadeiras cláusulas pétreas. Então, toda vez que eu falar nessas limitações, eu tenho verdadeiras cláusulas pétreas. Com isso, qual é a consequência? Ora, nessa hipótese, significa que não pode haver nenhum tipo de revogação, nem mesmo uma emenda constitucional superveniente terá a possibilidade de revogar qualquer limitação do poder tributário. Eu posso sim, por meio de uma emenda constitucional, acrescentar mais uma limitação, mas eu não posso retirar, por constituir verdadeira cláusula pétrea, sendo que essas limitações serão visualizadas por meio dos princípios e imunidades. Diante disso, nós temos aqui, com relação aos princípios, quais são os princípios mais abordados? Disparado é o princípio da legalidade, é o princípio mais abordado em
prova do exame de ordem. Depois eu tenho o princípio da anterioridade, alguma coisa relacionada à capacidade contributiva. Agora, no que se refere ao princípio da legalidade, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que todo tributo somente poderá ser instituído, majorado, reduzido ou extinto por meio de lei. Essa é a regra. A regra é que somente posso instituir, majorar, reduzir e extinguir os tributos por meio de lei. Essa lei, via de regra, corresponde a uma lei ordinária. Então, a lei que institui, majora, reduz e extingue, via de regra, como eu disse, compreende uma lei ordinária. Sendo assim, como eu falo aqui com relação a essa lei ordinária, mas eu tenho exceções. Quando eu falo em exceção, significa que eu tenho 4 tributos. Então, há 4 tributos que somente podem ser instituídos por meio de lei complementar. Regra, lei ordinária. Mas eu tenho 4 tributos que são instituídos por meio de lei complementar. Quais são? Empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual e contribuição residual da Seguridade. Repetindo, os tributos pelos quais somente podem ser instituídos por meio de lei complementar, eu vou ter empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, contribuição residual da Seguridade e imposto residual. Todos esses por meio de lei complementar. E o que eu afirmei há pouco, continuo mantendo aqui. Significa que nenhum desses 4 tributos podem ser instituídos ou regulados por meio de medida provisória. Então, eu tenho que observar esse detalhe. Não cabe medida provisória regular matéria com reserva de lei complementar. Pois bem, sendo que toda vez que eu falo na lei, seja lei complementar ou lei ordinária, é para instituir, majorar, reduzir e extinguir tributos. Cuidado, se eu estiver falando apenas em atualização do tributo, isso não compreende majoração. E a atualização monetária do tributo pode ser realizado por um ato infralegal. Por exemplo, por meio de um decreto, mas também poderia ser por meio de uma portaria. Então, cuidado com esse detalhe, porque se eu estiver falando em atualização do valor do tributo, somente por meio de... pode ser por ato infralegal. Agora, eu vou ter exceções específicas com relação ao princípio da legalidade. Dentre elas, nós temos a primeira que eu quero comentar com vocês em termos de exceção ao princípio da legalidade, vem a ser da seguinte forma, com relação a 4 impostos federais, o II, IE, IPI e IOF. Esses 4 impostos posso majorar ou reduzir as alíquotas deles do II, IE, IPI e IOF dentro dos limites compreendidos em lei. Então, nessa hipótese, significa claramente que eu posso alterar as alíquotas. Detalhe, o valor do tributo, toda vez que eu for mexer no valor do tributo, eu levo em consideração base de cálculo e alíquota. Só que a exceção ao princípio da legalidade, que está previsto no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, ele diz que eu posso majorar ou reduzir o quê? As alíquotas do II, IE, IPI e IOF, dentro dos limites compreendidos em lei. Pois bem, então dito isso, fechei essa parte com relação ao princípio da legalidade sobre a alteração das alíquotas. Mas tem mais outro detalhe, ainda sobre o princípio da legalidade, para a gente fechar como completo esse princípio. O que é que vem a ser? Ora, eu tenho uma regra diferente e também vou ter uma exceção. O que significa? Qualquer hipótese de renúncia de receitas, como isenção, anistia, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, somente poderá ser concedido por meio de lei específica. Isso é o que está previsto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Então, somente se dará por meio de lei específica. Lei específica é aquela lei que trata com exclusividade da matéria ou dos tributos. Então, dessa forma, regra referente à renúncia de receitas, lei específica, que pode ser uma lei ordinária ou até mesmo uma lei complementar. Sendo que, na próprio artigo 150, parágrafo 6, ele vai trazer para a gente uma exceção, que significa o seguinte: se eu estiver mencionando renúncia de receitas em matéria de ICMS, não será por meio de lei.
será por meio de convênio realizado entre os estados. Então, cuidado com esse detalhe. Se eu estiver mencionando em renúncia de receitas, em matéria de ICMS, é exceção ao princípio da legalidade, porque será realizado por meio de convênios entre os estados da federação. Tirando isso, qualquer outra hipótese se dará por meio de lei específica. Artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Pois bem, então esse aqui corresponde à estrutura do princípio da legalidade. Agora, vamos entrar no princípio da anterioridade tributária. Logicamente que eu vou aqui só pontuar o princípio da anterioridade. Não tem como eu dar uma aula inteira aqui só da anterioridade, porque senão eu não estou fazendo revisão. Gente, olha só. O princípio da anterioridade é um princípio que tem como base o princípio da vedação à surpresa desagradável. Então ele vai ter como base o princípio da vedação à surpresa agradável. Que matéria tributária é o quê? A instituição ou majoração de tributos. Sendo assim, eu só vou aplicar o princípio da anterioridade quando for instituído ou majorado tributos. Quer dizer, se eu estiver reduzindo ou extinguindo, não aplico o princípio da anterioridade de forma nenhuma. Porque os efeitos são imediatos. Então, quer dizer, quando eu falo anterioridade, corresponde ao lapso temporal mínimo necessário pelo qual as pessoas possam se programar da nova tributação. Então, sendo assim, eu vou ter da seguinte forma, com relação a esse lapso temporal. Vem a lei, institui um tributo. Então, eu vou ter que ter a possibilidade de poder me programar pela anterioridade, que são duas. Eu tenho o que se chama de anterioridade do exercício financeiro e anterioridade dos 90 dias. E essas duas anterioridades, como regra, devem ser observados concomitantemente. Agora, o que é abordado em prova? São as exceções. Ou então, os tributos em que se aplica de forma bem específica. Daí, o que eu quero pontuar com vocês? É o seguinte. Claro, eu tenho exercício financeiro seguinte. O que isso significa? Publicado no ano, somente poderá produzir efeitos no outro ano. É uma anterioridade. Dos 90 dias, quer dizer, publicado a lei, eu conto 90 dias e mais nada. Como regra, eu aplico as duas anterioridades concomitantemente. Porém, há tributos pelos quais eu aplico ora uma anterioridade, ora outra. E é isso que eu quero pontuar, porque é isso que é questionado na prova do exame de ordem. Por exemplo, IPI. IPI, ele é exceção à anterioridade ao exercício financeiro, mas não é exceção à anterioridade aos 90 dias. O que isso quer dizer? Toda vez que eu majorar, por exemplo, a alíquota do IPI, eu devo esperar 90 dias para começar a produzir seus efeitos. Sendo assim, significa que em menos de 90 dias não pode produzir seus efeitos. Então tem essa regra do IPI, que, detalhe, é a mesma regra das contribuições da Seguridade. Então quer dizer que toda vez que eu instituir ou majorar uma contribuição da Seguridade, dever-se-á esperar um lapso temporal mínimo de 90 dias. Então eu tenho aqui o IPI e as contribuições da Seguridade, se eu instituir ou majorar, conta-se 90 dias e mais nada. Regra especial com relação a esses aqui. Pois bem, além deles, eu tenho uma outra regra especial que é com relação a CID combustível. Na CID combustível também eu só aplico 90 dias. Então, se eu majorar a CID combustível, 90 dias. Então, são regras idênticas. IPI, contribuição da Seguridade Social e CID combustível. Publiquei, contei 90 dias e mais nada. Outra regra especial é com relação ao imposto de renda e a base de cálculo do IPTU e do IPVA. O que isso aqui significa? Que com relação à base de cálculo do IPTU e do IPVA, eu somente vou aplicar a anterioridade do exercício financeiro e não dos 90 dias. Significa que, com relação, por exemplo, ao imposto de renda, eu posso vir com uma lei e majorar em qualquer momento do ano, seja no início, no meio ou no final, que sempre irá produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, ou seja, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente. Bem, galera, então como eu estava mencionando para vocês, publiquei a lei, então com relação ao imposto de renda e a base de cálculo do IPTU e do IPVA somente no ano subsequente, contados a partir do dia 1º.
Essas são as regras especiais com relação à anterioridade tributária. Dentre essas, o que mais cai foi inclusive até as primeiras que eu mencionei para vocês. IPI, contribuição da Seguridade Social e CID combustível, pelo qual eu só aplico 90 dias. Pois bem, então vimos princípio da legalidade, princípio da anterioridade, pontuamos e agora vamos entrar nas imunidades tributárias. Quando eu falo com relação à imunidade, pessoal, preste atenção. Imunidade, conceito clássico, vem a ser uma não incidência constitucionalmente qualificada. Então, toda vez que eu estou falando uma imunidade, quer dizer, corresponde a uma proibição constitucional de tributação. Na medida que o legislador, constituinte, ele proíbe que os entes da federação possam tributar. E aqui, quando eu falo com relação à figura da imunidade, por ser uma limitação, é uma cláusula pétrea. Qual é a consequência? As imunidades são irrevogáveis. Não se revoga a imunidade simplesmente por constituir em uma verdadeira cláusula pétrea. Sendo que as imunidades mais questionadas na prova do exame de ordem são as imunidades expressas, as quais estão inseridas no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Então, se você for lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição, nós temos as imunidades expressas, que lá é dito que é vedado à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. Então, nesse caso, significa que a imunidade do artigo 150, inciso 6, ela é específica com relação aos impostos. Cuidado com esse detalhe, ela não fala em tributo, a Constituição, ela fala em imposto. Como eu disse, eu comecei a aula falando, olha, eu tenho 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Só que veio o legislador constituinte e disse, é vedada a instituição de impostos, de tal modo que as demais espécies tributárias podem ser cobradas nas pessoas pelas quais estão inseridas nas alíneas subsequentes. Daí eu tenho a linha A, B e C, que trata do que se refere à imunidade tributária subjetiva. A linha D e a linha E, imunidade objetiva. Então, nesse caso, eu tenho, com relação a essa imunidade, no caso subjetiva, na linha A, são os entes da federação, na linha B, corresponde às entidades religiosas, e na linha C, vem a ser os sindicatos dos trabalhadores, partidos políticos e entidade de educação e assistência sem fins lucrativos. Pois bem, com relação a essas pessoas, eu não posso cobrar imposto. Mas eu poderia cobrar uma taxa? Poderia. Então, por exemplo, o município do Rio de Janeiro ele não pode cobrar IPTU de um imóvel do estado do Rio de Janeiro, porque eu vou encontrar aqui a imunidade tributária recíproca. Mas se ele quiser cobrar taxa de coleta de lixo, pode? É possível. Se ele quiser cobrar uma contribuição de melhoria, caso realize uma obra que gera uma valorização imobiliária, é possível? Perfeitamente. Porque a imunidade ela é restrita com relação aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. Sendo que, no que se refere a essa imunidade dos entes, eu vou estender às autarquias e fundações públicas. Nesse caso, autarquia e fundação pública também tem o direito à imunidade tributária recíproca. Fato que eu não aplico para empresa pública e sociedade de economia mista, porque, via de regra, elas desenvolvem atividade econômica. Pois bem, e aí eu tenho a imunidade religiosa, que também aplica-se com relação aos impostos ao patrimônio, renda ou serviço. Sobre esse ponto da imunidade religiosa, o que mais pode ser abordado para vocês na prova do exame de ordem seria o seguinte: eu tenho uma igreja, o templo religioso. Do lado do templo religioso tem um terreno que é da igreja. A princípio, tudo isso aqui é imune. Só que a igreja, como não está utilizando aquele terreno, só o templo religioso, o que ela faz? Ela aluga para uma terceira pessoa. Ela aluga e essa terceira pessoa explora nesse terreno atividade empresarial. Por exemplo, atividade empresarial de estacionamento. Pois bem, há um tempo atrás, os municípios tentaram cobrar IPTU desses imóveis das igrejas onde havia o desenvolvimento de atividade econômica. Pois bem, foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal
ele, na época, diz o seguinte: ora, se uma igreja aluga um imóvel para uma terceira pessoa, se ela pega o valor do aluguel e destina à sua finalidade essencial, continua imune. Então, quer dizer que se a receita decorrente do aluguel for destinada à finalidade essencial da igreja, continua imune. Caso contrário, se a igreja pega aquele valor ali do aluguel e dar uma outra finalidade, perde a imunidade tributária. Então aí, nesse caso, corresponde ao entendimento pacífico e definido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo qual nós podemos encontrar na súmula 724 do Supremo Tribunal Federal, que mais recentemente foi atualizado, é o mesmo texto, mas ele ele editou uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 52. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês de mais outro detalhe que poderia ser uma pegadinha de prova. O que acontece? Se você for na súmula, tanto faz, 724 ou a súmula vinculante 52, que ela traz o mesmo texto, lá é dito o seguinte, que a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha C, aplica-se o que eu acabei de mencionar. Então, o que quer dizer? Que o Supremo, quando ele editou a súmula, ele não estava analisando com relação às entidades religiosas, mas sim Sindicato dos Trabalhadores, partidos políticos, entidade de educação e assistência sem fins lucrativos. Pois bem, nesse caso, significa que veio o Supremo Tribunal Federal, fez essa mesma análise para elas. Só que o próprio Supremo, em diversos acordos, já estendeu para as entidades religiosas. E eu, por esse motivo, preferi abordar dentro das entidades religiosas, porque até então, na prova do exame de ordem, vem a ser questionado com relação às entidades religiosas quando alugo o imóvel para uma terceira pessoa. Agora saibam que eu aplico essa súmula tanto para as entidades religiosas quanto para que originariamente ela veio, que foram as entidades da linha C. Então, o mesmo caso que eu falei para vocês, se eu pegar o imóvel, alugar para uma terceira pessoa e a receita for destinada à finalidade essencial de um partido político, sindicato dos trabalhadores e entidade de educação e assistência e fins curativos, eu aplico a mesma regra. Porque a súmula ela veio exatamente para essas entidades. É para elas que eu aplico, sendo que o Supremo já estendeu também para as entidades religiosas. Pois bem, então, nós visualizamos com relação a essas imunidades subjetivas. No caso das entidades da linha C do artigo 156, aplica-se o mesmo regramento das entidades religiosas. E, por fim, chegamos nas imunidades objetivas. As imunidades objetivas correspondem à linha D e à linha E. No caso, a linha D corresponde aos livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. De tal modo que essa imunidade ela incide sobre a comercialização e industrialização desses itens. Sendo assim, eu vou estar falando no ICMS, no IPI e, no caso, no imposto de importação. Então, nesse caso, significa que se eu comprar um livro, não tem ICMS, não tem IPI, comprei uma revista que é considerada um periódico, também não tem nenhum desses itens, desses tributos pelos quais eu mencionei para vocês. Então, nesse caso, é bem tranquilo e essa imunidade ela não é subjetiva, então não é de uma editora, é do livro, do jornal, do periódico ou apenas do papel quando for destinado à sua impressão. Porque, nesse caso, se eu pego o papel e não coloco a impressão, o papel não tem imunidade. Só vai haver se comprar o papel e for destinado à impressão, seja do livro, seja do jornal, seja do periódico. Que o periódico compreende qualquer publicação que tenha uma rotatividade no tempo. Por exemplo, revistas. E, por fim, eu vou ter a imunidade das mídias musicais. Nesse caso, quando eu falo com relação às mídias musicais, significa, por exemplo, CD ou DVD, que é uma mídia de áudio ou áudio e vídeo. E nesse caso também vai incidir sobre a comercialização das mídias musicais. Só tem que observar o requisito, que a mídia ela tem que ser produzida no Brasil, por brasileiros. Então quer dizer que se eu importar uma mídia musical, não tem imunidade. Então aqui eu só vou falar com relação às mídias musicais no IPI e no ICMS. No mais, ali não posso falar, incide normalmente
A imunidade é sobre o IPI e sobre o ICMS, que são tributos que incidem sobre a comercialização e a industrialização desses itens. Então, galera, com isso aqui, fechei aqui com vocês essa grande revisão do Sistema Tributário Nacional, que é a nossa revisão parte 2. Então, ontem eu abordei com vocês a parte relacionada ao Código Tributário Nacional e hoje abordei o Sistema Tributário Nacional. Espero estar contribuindo para que vocês possam ter um grande proveito, um grande acerto na sua prova e quem sabe até mesmo gabaritar as questões de direito tributário. Galera, se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento para fazer a pergunta. Estou aqui disponível para vocês. Caso contrário, me despeço aqui de vocês por hoje. Muito feliz pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui participando, estar aqui acompanhando meus vídeos, minha live. Então, galera, obrigado mesmo de coração. Estamos juntos, estou aqui com vocês à disposição para ajudar para serem aprovados na primeira fase. E depois, quem escolheu o tributário, pode vir comigo que você vai ter certeza que vai ter um curso de altíssima qualidade, um curso objetivo, vou direto ao assunto. Então, vocês sabem que eu sou extremamente técnico e didático quando eu estou falando em matéria tributária, levando em consideração que eu faço a matéria grande de forma condensada, até porque eu tenho um raciocínio um pouco diferente, porque como eu digo, eu sempre venho, eu vim de exatas, então eu tenho um raciocínio extremamente cartesiano e que isso facilita na hora de você aplicar a matéria. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Não fique nervoso no dia da prova. No dia anterior, como eu disse, relaxe. Não adianta ficar pilhado estudando. O que você tinha que aprender, aprendeu até sexta-feira. Até sexta-feira você se mata de estudar. Depois disso, não adianta, relaxa. E isso, eu sempre digo o seguinte, o descanso faz parte do treino. Como é que é? Se for uma mídia estrangeira interpretada por brasileiro, também tem imunidade? Olha só, boa pergunta. A mídia ela tem que ser produzida no Brasil, mas o conteúdo pode ser estrangeiro. Eu não posso importar uma mídia, porque se eu importei quer dizer que ela não foi produzida aqui no Brasil. Dentro da questão dali do item D, ele exige que ela tem que ser produzida no Brasil. Então, por exemplo, o brasileiro resolveu fazer um cover dos Beatles. Então, nesse caso, se um brasileiro produzindo aqui no Brasil um cover dos Beatles, pouco importa o conteúdo nacional ou conteúdo estrangeiro. Se foi produzido aqui por brasileiro, possui imunidade tributária. Agora, se eu importar, não possui imunidade tributária. Beleza, minha querida? Certinho? Entendeu? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Um beijo a todos e até a próxima. Estamos juntos, tanto na primeira quanto na segunda fase.